com você sobre a extensão dos direitos dos titulares em privacidade, mas mais especificamente o desafio de conciliar obrigações e interesses de paciente em instituições de saúde, né? Também conciliar os interesses de instituições e os interesses dos órgãos reguladores. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado, também DPO, atuo aí há alguns anos já com privacidade e proteção de dados, mais especificamente a partir da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu passei a me dedicar aí ao estudo e também a apoiar instituições de saúde no desenvolvimento das suas atividades para conformidade. E como é a nossa pauta, né, com esse convite aí para falar sobre direitos dos titulares e quais são esses direitos, como eles estão. Às vezes a gente esbarra no artigo 18, né, especialmente no 17, 18, 19 da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala mais sobre o direito dos titulares. E, de alguma forma, a gente acaba entendendo que são apenas aqueles ali, né? Mas existe um conjunto, um cenário de direitos trazidos aí pela Lei Geral de Proteção de Dados que cuida desse titular de dados, né? E que faz essa extensão aí, além, né? Que vai além do 17, do 18, 19, complementando, obviamente, mas esclarecendo o que o 17, 18, 19 trata. Claro que, para contextualizar, nós precisamos sempre lembrar o que é a privacidade, o que a Lei Geral de Proteção de Dados quer. E quando a gente vai pensar em o que é privacidade, nós podemos começar aquela discussão que é o direito de estar só, né? A possibilidade de alguém estar só, dela tomar decisão sobre o que ela quer disponibilizar sobre si mesmo para outra pessoa. E aí essa é a primeira, talvez o primeiro ponto para entender esses direitos, ou esse direito de estar só, né? Esse direito de escolher o que ela quer compartilhar, que a gente pode começar a entender. É uma vontade que é um direito, então assim, parte de dentro e precisamos entender que isso é um direito da pessoa. Agora, esse direito de estar só, ele é absoluto? Ou seja, esse direito de escolha, ele é absoluto? A gente vai entender ao longo da nossa fala, do nosso encontro, que não, esse direito de estar só, ele não é um direito absoluto. Esse direito de escolher o que compartilhar, ele não é absoluto. Ele depende, vivemos num Estado democrático de direito, né? As pessoas escolhem o que fazer e assumem responsabilidades, mas existem regras, existem aí padrões que precisam ser observados para garantir o funcionamento das instituições, para garantir o funcionamento das nossas relações sociais. Então, é um direito, mas de ponto, já antecipando, ele não é absoluto. E aqui, já para responder lá no artigo 18, sempre aparece essa pergunta. O direito de ser esquecido, né, o direito à exclusão dos dados, ele é um direito que eu posso exercer? Não. Né? Existem limites para o exercício desse direito. Então, eu vou ter aplicações desse cenário, né? Mas eu vou ter cenário em que esse direito não será possível. Né? Eu não posso me apagar do mundo completamente, pois existem legislações aí nesse sentido, existem obrigações que aquele que me prestou um serviço ou que me acolheu, ele tem responsabilidades, sejam fiscais, sejam cíveis, sejam trabalhistas, sejam criminais em alguns pontos, ele tem responsabilidade de manter aquelas informações. Então, é um exemplo aí de que esse direito de estar só, ele não é absoluto. E esse direito de compartilhar apenas o que eu quero, ele também não é um direito absoluto, né? Se eu quero um serviço, esse serviço precisa emitir uma nota fiscal, eu não tenho como não ceder o meu CPF. Né? Apenas um exemplo simples aí. Então, eu posso escolher não ter o serviço, isso é verdade, ou o produto, mas a questão de estar só e não ceder o CPF é algo que não depende da pessoa. Daí, sempre a gente voltar naquele assunto de que o consentimento é uma das bases legais, existem regras ali no artigo 8º para a tratativa do consentimento, está bastante já discutido em outras oportunidades aqui no canal com vocês e também aí ao longo dos nossos trabalhos em alguns eventos, mas é só para a gente começar a colocar uma pimentinha nisso. E quando a gente fala em esse direito de estar só, por que temos a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Porque se eu não tenho um direito absoluto de estar só, de escolher o que eu vou compartilhar, eu preciso ter a garantia de que aquele que tem a obrigação de ter a informação, que ele também seja obrigado, de alguma forma, a cuidar daquela informação.
Isso porque hoje, com a informatização, com o uso aí de grandes bancos de dados, né? A própria inteligência artificial está chegando, agora a computação quântica, né? Tudo que vem aparecendo, nós cada vez menos passamos a ter ou fazer as escolhas que devemos ou ter acesso ao que deveríamos ter, né? Por que eu digo isso? Porque um dos princípios, né, ali da Lei Geral de Proteção de Dados é a não discriminação, né? Essa discriminação ela não é só racial, étnica, enfim, ela também passa por discriminação de acesso a produtos, a serviços, a ter um acesso amplo, que aquilo não seja, as oportunidades sejam iguais de fato para todos. Então hoje nós temos um cenário em que a violação de dados ela determina aquilo que nós fazemos ou não fazemos, porque nós podemos ser selecionados, classificados, discriminados, e aquilo que nós temos acesso e aquilo que nós não temos acesso. Entender isso é importante, especialmente para quem é controlador, para quem é operador, para definitivamente incorporar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem ali um viés de proteger você, de proteger a mim, criando, obviamente, obrigações aí para as empresas, né? Então, é importante, ou para aqueles que guardam dados. Então, é importante sempre ter em mente isso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados protege o indivíduo, o titular de dados. E é esse titular de dados que tem direito. Ele tem obrigações, uma vez que o direito de estar só, ele não é absoluto. Aquele que, por outras obrigações, recebe esse dado em confiança, tem o dever e o compromisso de garantir, né, que aqueles dados estejam em segurança. Então, a gente pegar ali a ideia da proteção passa por esses pontos. E quando nós trazemos isso para o ambiente da saúde, eu vou fazer uma redução, tá? A intenção desse material é tratar especificamente dos dados de pessoas, clientes de instituições de saúde. Então, nós vamos falar de paciente. Mas fazendo essa redução, trazendo de um universo maior para um universo de instituições de saúde, nós vamos pensar que dentro de uma instituição de saúde existem vários tipos de titulares, vários sujeitos de direitos da proteção de dados pessoais. Se nós fôssemos classificá-los, nós teríamos, por exemplo, né, os pacientes, por óbvio, são os primeiros que vêm à mente e é a pauta do nosso encontro, os funcionários, né, das empresas, das instituições de saúde, os prestadores de serviços que confiam seus dados pelo contrato ou pela execução do trabalho, é o caso ali de terceiros, né? Laboratórios, pessoal do SBT, bioimagem, mas também o pessoal de serviços gerais, o pessoal ali da conservação, da limpeza, da manutenção predial, da segurança. É o cenário dos médicos, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, enfim, aqueles que prestam serviço para a instituição de alguma sorte, não como seletistas, não como funcionários, né? Nós temos os visitantes, aqueles que vão visitar alguém, no controle de portaria deixam seus dados, né? Muitas das vezes ali deixam até dados em excesso, né? Cópia da carteira de identidade, enfim, descumprindo ali a própria LGPD, quando fala da necessidade da adequação, eu pego uma cópia da identidade, eu tenho naturalidade, data de nascimento, CPF, BIS, às vezes eu vou ter ali outras informações que de fato eu não tenho necessidade para cumprir aquele propósito que é o controle de acesso. Eu vou ter também os acompanhantes, né? Aquelas pessoas fundamentais para o tratamento do doente, especialmente do doente internado. É o caso dos portadores de necessidades especiais, dos menores, dos pacientes da melhor idade, né? Os pacientes acima ali de 60 anos, que têm por direito o acompanhante, né? E esse acompanhante ele faz parte do tratamento daquele paciente, por essa razão ele é obrigatório, ele é aquele que apoia ali o serviço da assistência de alguma sorte mais próximo daquele doente, daquele paciente. Mas nós temos outros, o responsável financeiro, né, aquele que empresta ali o seu CPF num pagamento para poder aparecer na DMED e depois também para poder fazer a sua declaração de imposto de renda, entre vários outros titulares que nós poderíamos tratar aqui, especialmente aqui, lembrar, já que falamos ali de funcionários, especialmente aqueles que são candidatos à vaga de emprego, né, que em algumas vezes nós deixamos aquele currículo, né, sem a melhor proteção, né, ou sem a melhor gestão ali daquela informação. Então, sempre lembrar desses titulares e hoje, aqui com vocês, eu quero reduzir o cuidado e os direitos dos titulares pacientes, né? Por que dos titulares pacientes? Porque nós temos uma categoria muito específica de dados
está ali no artigo 5º, no inciso 2, que trata dos dados sensíveis. E aqui a gente começa a pensar realmente nesses direitos, né? A legislação ela fala que um conjunto de dados merece uma proteção maior, merece uma atenção maior, merece um cuidado maior, porque esses dados têm um potencial de causar ali lesão, de causar uma gravidade para o titular, no caso do vazamento. E quando nós pensamos em pacientes, claro, a gente está pensando no prontuário desse paciente, que são dados de saúde, estão claros lá. Mas nós também temos no conjunto de dados de paciente a etnia, que em alguns cenários vai servir ali para o próprio desfecho clínico, né, a própria análise. Existem comportamentos diferentes em razão do tratamento que precisa ser oferecido, considerando a etnia necessária, né, ali para alguns tratamentos, especialmente aí quando nós falamos da saúde indígena. Nós temos alguns tratamentos que tem, especialmente ali quem trabalha com pele, né, com dermatologia, mas existem outros, né, a pele negra, a pele clara, né, o branco, o negro, enfim, essa pluralidade que a gente vive no Brasil, tão importante, que nos construiu até aqui, mas nós não podemos esquecer que a análise, ela passa para quem oferece saúde também por esses critérios. Não é segregação de preconceito, isso é uma necessidade de entender que aquela informação, a depender do tratamento, da finalidade, ela é relevante e ela não é dado de saúde, ela vai estar ali no cadastro, mas é um dado sensível. Os dados biométricos, né, aqueles dados de medidas da pessoa, quando tratados para biometria, né, a orientação sexual também, especialmente quem trabalha com banco de sangue, né, tem essa necessidade, entre outros, né. A religião, importante sobre a conduta, né, que conduta que eu vou ter. Então, a gente tem ali, além dos dados pessoais, nós temos outros dados. E aí a gente já entra nessa questão dos direitos, porque se eu fizer uma análise restrita para dar sensibilidade apenas ao que está no inciso 2 do artigo 5º, eu corro um risco de não observar o artigo 48 da lei, que fala sobre violação de dados, né? E quando eu devo notificar o titular, quando eu devo me comunicar com o titular. É um direito do titular saber quando existir uma violação de dados na minha empresa, que aquele titular está em risco. É um direito desse titular saber que aquela violação aconteceu. Está previsto na lei, uma obrigação do controlador, né? E quando nós pegamos o texto do artigo 48, ele fala em relevância, né? Em potencial lesivo, né? Em uma gravidade ali que possa acontecer de causar um dano relevante ao titular de dados, e aí não só os sensíveis, né? Eu destaco dois que nós temos aí em grande volume nas instituições de saúde, são os dados de localização e os dados financeiros. E dados financeiros, eles podem ser observados numa conta particular. Então, alguém que tem ali uma dívida, um débito, enfim, então a gente tem ali um potencial grande aí para causar um dano relevante, então a gente precisa observar. E os dados de localização, por óbvio, né? Sabendo que uma pessoa está internada, sabendo onde ela mora, a gente tem aí os casos de tentativa e às vezes até de êxito, de extorsão por telefone, por correspondência, enfim, para familiares de pessoas que estão internadas. Então, lembrar disso. Coloquei aqui que dados sensíveis, coloquei entre aspas para a gente lembrar. Óbvio que do ponto de vista legal, né, texto de lei é incontestável. O artigo 5º 2 fala o que é dado sensível, mas o 48 fala em dano relevante. E aí sempre lembrar que é possível ter um dano relevante ao titular na saúde, em especial aqui na nossa fala, ao titular paciente, em relação a dados como localização e também dados financeiros. Então, esse é um direito interessante, né? Um outro ponto que a gente tem que lembrar sempre nessa preliminar do nosso papo é falar sobre o consentimento, né? Se eu sempre preciso do consentimento, quem me acompanha já há algum tempo já me ouviu dizer que o consentimento é uma das últimas avaliações que a gente pode ou precisa fazer para aplicar. Não porque nós consideramos aqui o consentimento como algo negativo, muito pelo contrário, né? O consentimento é importantíssimo onde ele é aplicado. Como eu disse, né, o consentimento é um dos direitos do titular, né, de consentir, de autorizar, né, quando ele tem essa condição. Então, eu vou buscar um serviço de saúde. Imagina se a cada vez que o prestador de serviço, né, o médico, o enfermeiro, for trabalhar, for atuar,
se ele tiver que colher formalmente um consentimento. Isso é ilógico, isso não faz sentido, não é prático, mas é inconcebível, né? Então, para isso, existe uma base legal específica, a tutela da saúde, né? Existem cenários, por exemplo, em laboratórios, em serviços de bioimagem, em que um achado clínico ele é grave, e aí eu tenho um resultado chamado de resultado crítico, na maioria das vezes, em que eu preciso comunicar com aquele paciente, em que eu preciso comunicar com o médico daquele paciente, porque existe ali um risco iminente aí de morte, né? Então, nós temos ali, naturalmente, uma base legal, que é a proteção da vida, que se aplica a um caso desse sem muita dificuldade, né? É indiscutível. Imagina se eu tenho ali um paciente com um achado clínico grave, eu tiver que pegar o consentimento do paciente para poder avisar o médico dele que precisa de uma atuação, enfim, que a gente precisa agir, e aquele paciente talvez eu perca a oportunidade de recuperá-lo, de salvá-lo, né? Então, esses são cenários que a gente tem que avaliar, caso a caso, cenário a cenário. Aqui são apenas exemplos, né? Em alguns casos, exemplos ampliados aí para formatar a ideia. A questão da obrigação legal, né? É indiscutível que nós temos a obrigação de armazenar o prontuário, é indiscutível que nós temos a obrigação de comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de uma doença, do rol ali, da lista de comunicação compulsória. Então, não tenho como, né, dizer para o titular que eu preciso do consentimento dele ali para aquela tratativa. O exercício regular de direito é a defesa. Então, às vezes, o titular um titular paciente vai ajuizar uma ação reclamando ali qualquer direito, enfim, que ele entenda que tenha, e eu preciso me defender, eu preciso usar as informações que estão disponíveis ali num bom prontuário, um prontuário bem feito. Então, a gente tem esse cenário. Então, esses são as principais bases legais que a gente pode trabalhar quando a gente for falar aí sobre dado sensível, sobre o uso de dado sensível, a exceção aí, obviamente, do próprio do próprio consentimento, né? Existem outras possibilidades trazidas pelo artigo 11, que é pela administração pública e por estudo por órgão de pesquisa, que também permite aí o uso de dados sensíveis, a revelia, vamos dizer assim, do próprio consentimento, né? Contratos, interesse legítimo e proteção ao crédito não estão no artigo 11. Eles estão no 7º, logo eles não se aplicam a tratamento de dados sensíveis. Mas esse momento aqui é só para reiterar que não temos apenas o consentimento, lembrar, né, que esse direito do titular ele de consentir, né, de autorizar, ele depende aí de uma série de outras variáveis aí do próprio serviço ou produto que ele está buscando, né? E quando nós vamos entrar necessariamente agora nos direitos, né? A gente tem o rol de direitos lá no artigo 18, né? Vai falar sobre saber se você processa os dados, né? Se pedir acesso aos dados, pedir para corrigir os dados, né? Pedir para alterar os dados, pedir para excluir os dados e pedir para portar os dados, né? São alguns dos direitos que estão previstos. Mas existem outros que estão espalhados aí pela lei, que tem, obviamente, todos eles encostam nos itens relacionados no artigo 18, mas nós temos que lembrar sempre desses direitos para poder entender o 18 e para poder atender o 18 adequadamente. Um deles é finalidade e transparência. O uso dos dados é direito do titular que o dado seja utilizado para uma finalidade específica. E essa finalidade específica, ela precisa estar descrita, tanto no ROPA, né, no Relatório Geral de Processamento de Dados da instituição, trazido ali pelo 37, quanto no aviso de privacidade, aí um pouco mais enxuto, né, para dar transparência para o titular, porque mesmo que eu não precise do consentimento, ele tem que saber para que vai ser usado. Então, a finalidade, né, a transparência a partir da definição da finalidade, ela é um direito do titular. Isso a gente demonstra com o aviso de privacidade, com os cookies, né, o aviso de cookie lá no seu site, para quem usa cookie, né? Importante, eu esses dias peguei um site de um lead, né, de um prospect, e o site dele estava tão bonitinho, não tinha nenhum cookie, né? Não tinha nenhum cookie. E aí ele não usa cookie, a ferramenta muito bem feitinha, ele entendeu que não precisava. E aí a pergunta preciso colocar o meu banner de eu uso cookie? Cara, você não usa cookie, né? Então a gente não tem que colocar. Agora, o aviso de privacidade é razoável que você coloque no seu site,
até porque as pessoas que ali visitam, que vão consumir o seu produto, elas precisam ter esse apoio, né? Os informativos internos, né, os quadros de aviso, importante para os funcionários, a gente foca muito, né, no cliente, mas aqui a gente está focando no paciente, mas os quadros de aviso. As orientações para a equipe, né? Preparar a equipe. Também quem me acompanha já ouviu essa história. Eu estou na saúde há muito tempo e tive o prazer de ser recepcionista hospitalar, né? Então é uma das etapas da minha vida, da minha formação, bastante chão de fábrica ali, foi ser recepcionista hospitalar. E uma pergunta que sempre me incomodou, né? Uma pergunta que sempre me provocou muito, foi para que você quer o nome do meu pai, né? Para que você quer o nome da minha mãe? Então, estou fazendo o cadastro ali do paciente, eu era perguntado, para que você quer esse dado? Né? Eu sempre tive muita dificuldade de responder, né? Faltava um pouco de orientação, depois a gente acabou alinhando isso, e com o tempo, isso hoje está tão mais claro, né? As empresas hoje estão tão mais bem preparadas para isso. Claro que eu estou falando de quase 30 anos atrás, então tem bastante tempo, as coisas mudaram muito de lá para cá. E os programas de qualidade, como o ISO, ONA, JCI, todos os outros que a gente tem trazido aí essa necessidade, né? essa orientação de preparar melhor as pessoas. E a LGPD vai nesse mesmo sentido, né? É importante que as pessoas estejam preparadas para prestar a melhor orientação. E para quem fizer a opção aí do consentimento, para quando se aplicar o consentimento, obviamente, é lembrar do artigo 8º, gestão e revogação. O consentimento ele precisa ser claro, ele precisa ser específico, ele precisa ser esclarecido, ele precisa ser documentado, ele precisa ser monitorado e ele é revogável. Está lá no artigo 8º. E quando a gente faz a leitura do 8º com o 16 fala que é direito do titular ver cessado o tratamento quando alcançada a finalidade, quando não houver disposição legal que obrigue o tratamento, ou que é o caso do prontuário, né, 20 anos do último atendimento, então eu não posso cessar o tratamento do prontuário, né, tratamento da perspectiva guarda, armazenamento, antes desse prazo, né, por força de lei, ou quando existir a revogação. Então, mesmo que não alcançada a finalidade, se eu usei o consentimento, existindo a revogação, eu tenho que cessar ali aquele tratamento. Isso é um direito do titular, então a gente tem que trazer isso aqui, tem que ser transparente. Adequação e necessidade são outros direitos. Vocês vão lembrar muito aqui do artigo 6º, eu estou passando pelo 6º aqui e fazendo uma conexão com outros artigos, como eu disse, né? Então lá no artigo 6º a gente fala que o uso de dados tem que ser adequado e necessário, né? Então um alinhamento com a finalidade, um alinhamento operacional agora, porque uma coisa é eu descrever a finalidade, né? Outra coisa é eu atuar na finalidade, né? E ele tem que ser adequado, ele tem que ser limitado, né? A gente precisa realmente entender aí esse uso. Então, isso é um direito do titular que o dado dele seja tratado apenas para aquilo que foi combinado, na quantidade e proporção adequada, né? Alinhada, documentada. Outro direito que aparece muito forte lá no 18, né? É a portabilidade, né? O prontuário é de quem? O prontuário é do paciente. Não existe mais dúvida sobre isso, né? Até discutia-se há alguns anos, né, a questão do prontuário aí do paciente, ou melhor, do médico, né? O prontuário médico, né? Não, o prontuário é do paciente, né? Tomando emprestado aqui as palavras do doutor Josenir Teixeira, ele escreveu uma obra, né, chamada Prontuário do Paciente, aspecto jurídico, que eu recomendo, né? E lá ele é muito claro nesse sentido, e ele faz essa regressão, né, de quando o prontuário era um prontuário ali entendido como um prontuário médico. Hoje nós temos muito claramente, né, o prontuário é do paciente, sob guarda e proteção do controlador, do hospital, né, da instituição de saúde. Agora, esse prontuário sendo do paciente, ele pode ver, ele pode ter, e quem pode ter acesso? Essas são perguntas que têm que ser respondidas com muita calma e no caso concreto. A primeira resposta é: o prontuário pode ver o prontuário, o paciente pode ver o prontuário dele? A primeira resposta pode parecer sim. Mas o próprio Código de Ética Médica traz para a gente que o paciente não pode, ele deve ter acesso aos dados dele, desde que esses dados não lhe causem mal, né? Então, se a gente pensar, ou não lhe causem um problema, é o caso ali da psiquiatria, por exemplo, né? Ter o prontuário segue na mesma linha, embora o prontuário seja do paciente,
No caso concreto, a gente precisa entender aquela entrega. 99% das vezes o paciente pode ver, o paciente pode ter o acesso, algumas vezes, né, sob uma justificativa aí do aspecto do próprio paciente, da saúde dele, isso pode ser discutido, ok? Mas 99% das vezes, com certeza, a resposta é sim, tanto para ver quanto para ter. E quem pode ter acesso? Aí começa, né, o cenário. Vou trazer um exemplo para você. Um casal em litígio, separando, né, discutindo na sua separação, seu divórcio, a guarda da filha, a guarda do filho. Né? A esposa, né, no caso, ela faz tratamento psiquiátrico, né, um tratamento, um acompanhamento aí numa clínica psiquiátrica. O marido, então, o esposo, no processo de litígio, com posse da certidão de casamento, vai até o hospital e aquela clínica e faz uma solicitação da cópia do prontuário. Pode ele ter acesso? Ele usa de engenharia social, né? Vai lá e fala que ela tá ali doente, né? Ela fala que ela não pode ter esse acesso, que ele está precisando daquele prontuário. E a clínica entrega o prontuário. Ela deveria? O protocolo está adequado? Ah, mas ele tem uma certidão de casamento, né? Então calma. Qual que foi o problema nesse caso? Esse caso é um caso concreto. O marido apresentou o prontuário em juízo, né, na vara de família, para justificar que a mãe, né, supostamente, não teria condição psicológica ali, não teria estrutura para poder cuidar, né, da melhor forma da filha na tentativa dele da guarda. Então, assim, nós estamos diante aí de um problema, na vara de família, um problema, mas o problema é a reparação de dano dessa paciente frente ao hospital por ter entregue o prontuário em condições inadequadas. Né? Eu já vivi uma experiência, né? Eu estava numa clínica, essa clínica estava aguardando ser atendido pela administração, e vi quando chegou um senhor, muito bem vestido, né? Engenharia social novamente funcionando, se identificou como sendo de uma seguradora e que precisava ter acesso ao prontuário. A recepcionista muito reticente, não, até que ele a convenceu, né, utilizando ali os seus argumentos, a buscar o prontuário. Então, mais uma vez, treinamento, orientação, preparação, fluxo é importante, né? Então, essa portabilidade. E aí se discute porque a lei fala da portabilidade na melhor forma, né? E aí eu tenho um prontuário em papel, prontuário digital, como que essa portabilidade vai se dar? A gente ainda está esperando uma resolução para tratar disso. Mas sempre é importante voltar aqui para entender que eu posso atender o direito do titular da portabilidade e cometer uma violação de segurança, né? E cometer um incidente de segurança dar causa a um incidente de segurança com violação de dados pessoais quando eu entrego esse prontuário de forma equivocada para um familiar, né? Quando eu não observo os protocolos ali. Assim como quando eu entrego para uma autoridade policial, né? Para um delegado, para um advogado, né? Num processo criminal que eu não deveria entregar. E claro, muitos aqui vão estar assistindo e vão falar assim, mas isso, obviamente, você está falando óbvio. Pessoal, isso está acontecendo agora em alguma instituição de saúde. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, muito melhor, tá? Então, a gente precisa realmente definir protocolos de portabilidade, protocolo de atendimento a essa requisição. Correção e exclusão de dados, lembrar sempre, são direitos previstos lá no artigo 18, mas e a integridade da informação? Será que eu posso corrigir um dado? Será que o fato do paciente chamar João e mudar para Maria? Será que o fato do paciente ter um sobrenome e tirar o sobrenome? Será que isso é possível? Será que eu trocar o endereço dele é possível? Ele mudou um determinado documento, é possível? Ele me apresentou uma informação errada ou que hoje se demonstra ali incompleta, merecendo uma correção. É possível alterar? Sim, desde que eu estabeleça rastreabilidade dessa ação, desde que eu tenha condição de demonstrar na linha do tempo, por monitoramento, né, por trilha de auditoria, que aquilo aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, e que eu tenho um fluxo documentado para atender isso. É um direito do titular ter seus dados corrigidos, mas muito cuidado. Ao corrigir um dado, você pode estar gerando, e não tendo rastreabilidade disso, você pode estar assumindo uma responsabilidade muito grande aí em relação àquele dado. Né? A gente não sabe as intenções de quem está pedindo para corrigir. Então, tem que ter ali a capacidade de rastrear essa correção, de garantir que aquela atualização ela foi feita de uma forma adequada, rastreável, justificada. E a própria exclusão de dados, né?
ela também nos convida aí a essa reflexão. A integridade, a disponibilidade da informação, ela é uma garantia como prova aí mínima, né? Para uma perícia. Lembrar que o ônus da prova pode ser invertido pela própria LGPD, está lá no 42, né? Então a LGPD, assim como o Código de Defesa do Consumidor, assim como a legislação trabalhista, ela traz a hipótese da hipossuficiência desse titular de dados. E aí você excluiu o dado, não deveria. Então, ter um protocolo de exclusão, ter um protocolo de correção é necessário para atender esse direito. E é um direito. Agora, é um direito absoluto a exclusão de dados? Não. Ele é dependente, né? Dependente do quê? De legislações. Exemplo, atendi um paciente ano passado. Ele vem hoje e fala, olha, eu quero que você apague meu prontuário. Eu posso? Não, não posso. Eu tenho obrigações legais, né? Eu tenho uma tratativa com uma pessoa que pagou uma consulta para um terceiro qualquer. Eu emiti aquela nota fiscal em nome daquela pessoa. Eu posso simplesmente apagar aqueles dados porque ele teve um problema, etc. Ele vem me pedir para eu apagar? Não, eu já tenho um compromisso com o fisco. Eu preciso guardar, existe um prazo legal, né? Um funcionário que é chateado aí pela forma do desligamento, ou seja qual for o motivo, ele pede para ser esquecido pela empresa. Eu tenho obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais também, em relação àquele funcionário, àqueles dados. Então, aqui, mais uma vez, lembrar a importância de atender o direito de forma adequada, a importância de um bom mapeamento de dados, que vai ter a capacidade de delimitar o que eu posso e o que eu não posso excluir, até para tomada de decisão bem orientada, uma tomada de decisão bem distribuída, bem tratada, quando a gente precisar tomar essa decisão de excluir ou de corrigir um dado, ok? É um direito, né? Um outro direito que o titular tem, e esse não aparece ali no 18, né, é a segurança do dado. Ele confiou o dado à empresa, ele confiou o dado àquele que se propôs a tratar aquele dado. Então, é um princípio a segurança da informação, né? A segurança do tratamento de dados, mas ele tem um desdobramento como direito. O titular de dados, lembrar que é uma lei geral de proteção de dados para proteger indivíduos, né? Ele tem o direito de ter seus dados seguros. Então, essa não é uma faculdade, não é uma escolha do controlador. Ah, eu acho que eu não vou oferecer segurança. É uma obrigação e é um direito que o titular tem. Qual que é a contrapartida? O accountability, a responsabilização. Aquele que se propõe a tratar dado de um terceiro, assume, como sempre foi, mas agora com o peso da LGPD, assume a responsabilização por esse tratamento, né? E pode, nessa responsabilização, a gente pode levantar aí ações cíveis, ações criminais em alguns pontos, mas também, especialmente aí, as ações sancionadoras, né? Os processos sancionadores da própria ANPD, que tem o seu primeiro ciclo, conforme previsão aí da Resolução 1, publicada em outubro de 2021, para janeiro de 2022. Então, é sempre importante lembrar que os agentes de tratamento são responsáveis pelos dados, existe uma corresponsabilidade do operador com o controlador, a importância de ter um bom contrato e definir os requisitos de segurança no contrato, de ter auditorias, né, de conseguir acompanhar esse operador, né? Os sistemas, quem contrata sistema para processar dados, sistema de prontuário eletrônico, sistema de folha de pagamento, mas no nosso caso aqui o de prontuário, importante pensar, o artigo 46 e o 49 precisam ser lidos juntos, né? Quando tudo que fala no 46 para o controlador, o 49 vem e fala assim, olha, os desenvolvedores de sistema precisam atender os requisitos de segurança trazidos ali pela norma, né? Então a gente tem que entender que o privacy by design, o privacy by default, agir preventivamente, cuidar da segurança da informação são necessariamente obrigações do desenvolvedor de sistema. E você, ao escolher um sistema, precisa agora cuidar para que esse sistema tenha os requisitos de segurança. Bons itens, né, de referência para requisitos de segurança, a norma ISO 27001, né, a norma ISO 27002, e para prontuário eu recomendo a leitura, né, para retirada de elementos aí do manual da SBIS, né, que tem ali todo um conjunto pensado especificamente para prontuário. Eu não estou dizendo aqui, depois a gente vai falar disso mais à frente no nosso encontro, que o sistema precisa ser certificado. Estou dizendo isso. Embora seja desejável. Por quê? Um sistema certificado, ele recebe uma autenticação de que um terceiro isento, né, teve ali o cuidado de verificar se os requisitos estão presentes.
Então, quando nós temos esse cenário, isso contribui aí bastante para a nossa boa-fé, né? Para a nossa demonstração de cuidado. Então, a gente sempre lembrar disso. A confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a gestão de incidente também tem que ser lembrado, né, quando a gente fala dos requisitos de segurança. Então, garantir que somente tem acesso quem tem que ter, que os dados não sejam modificados, que eles estejam disponíveis, são pontos aí que são direitos do titular dentro do aspecto da segurança. E sempre lembrar, né, é direito do titular entendendo-se como hipossuficiente numa relação, alegar essa hipossuficiência e a justiça poderá, nos termos do 42, inverter o ônus da prova. Então, é direito do titular também essa possibilidade, no mínimo, essa solicitação, né? E quando a gente fala dessa questão da segurança, nós não vamos ter garantia de direitos dos titulares sem ter monitoramento, registro e gestão da segurança da informação. Monitoramento é como é que está o meu firewall, como é que está meu DLP, como é que está meu AD, quem tem acesso, quem não tem, quais são as políticas que eu implementei, quais são as rotinas de acompanhamento, quais são os acessos que foram trocados, a revisão de senha, os protocolos de desligamento, o protocolo de monitoramento ali dos usuários que têm acesso à informação, do monitoramento das tentativas de invasão frustradas, do monitoramento das tentativas de invasão com sucesso e como que esse incidente foi tratado, o desdobramento desse incidente ou desses números em indicadores, análise crítica e melhoria contínua. Lembrar sempre que isso é direito do titular, que os dados dele sejam tratados de forma segura, e você precisa pensar nisso, né? Porque uma frase já bastante desgastada, né, essa expressão, é possível ter segurança e não ter privacidade. Mas é impossível ter privacidade sem ter segurança. Não dá. Não dá para ter privacidade, não dá para atender a LGPD sem garantir a segurança da informação. E a segurança da informação ela é ampla, não é só TI. Se eu tenho uma caixa d'água em cima de um arquivo pingando, aquele arquivo com o tempo vai ter uma umidade, aquela umidade vai deteriorar aquele papel vai ficar indisponível. Eu tenho ali um incidente de segurança que precisa ser cuidado. Se eu tenho pessoas com acesso não controlado a um ambiente de faturamento e um risco de que aquelas contas sejam vistas por quem não deveria ver, eu tenho um incidente de segurança que precisa ser controlado. Então, é claro que precisa ter segurança da informação. É claro que sistema robusto tem que existir. Protocolo de segurança, equipe de TI tem que existir. Mas também é claro e precisa ser claro que processo de educação, rotina de treinamento, cultura é necessário, fundamental para que a gente tenha sucesso. Aqui apenas para a gente pensar e decidir é um ponto para a gente discutir, tá? E aí eu vou deixar realmente para que a gente possa debater ao longo do tempo, para que vocês possam refletir algumas considerações, tá? Eu trouxe aqui os requisitos de confidencialidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, manutenção e custo, para que a gente possa entender as diferenças entre um prontuário em papel, um prontuário digitalizado e um prontuário eletrônico. E assim tomar a melhor decisão. Claro que eu estou restringindo esses itens, existem outros, muitos que a gente tem que considerar, mas aqui eu precisava de um cenário para discutir com vocês, que a gente vai tomar uma decisão sobre qual prontuário é mais adequado e quais os requisitos que a gente tem. Vamos começar falando sobre o prontuário de papel? Gente, confidencialidade é garantir que somente quem tem ou precisa ter acesso tenha. Eu até consigo garantir parcialmente isso no prontuário de papel se eu trancá-lo, né, num cofre. Então é possível, né? Mas no fluxo hospitalar, nem sempre. Esse prontuário anda, né? Ele vai para o bloco, ele vai para o posto de enfermagem, ele vai para o faturamento, ele vai para a auditoria, ele volta para o pessoal ali que vai fazer a parte de governança clínica, ele devolve o pessoal que vai fazer pesquisa, ele volta ali para o SAMI. Então eu não consigo ter muito controle no sentido de garantir, afirmar que somente quem tinha que ver viu. Ok? Assim como a gente precisa entender que um prontuário
ele de papel, quando a gente pensa em integridade, integridade é garantir que ele não mude. Que ele não mude. Nós todos que trabalham na saúde, em algum momento já ouvi um caso de um prontuário que estava com uma anotação, aí aquela folha saiu e aí virou outra anotação. Sempre aparecem uns casos assim, o pessoal acaba comentando. Por quê? Porque eu não garanto a integridade da informação no papel. Assim como não garanto a disponibilidade. Um papel pega fogo, um papel se perde, um papel rasga, um papel extravia. Então, é sempre pensar que garantir a integridade, a disponibilidade é muito difícil, se não impossível, quando a gente pensa em papel. E aí nós temos a questão da rastreabilidade. Rastrear papel é muito caro, né? Oneroso. Né? Imagina, toda vez que fizer, faz uma movimentação. Tem muitos hospitais que tentam, até tem algum êxito parcial, né, de saber pelo menos onde está, mas não sabe exatamente aí quem necessariamente pôs a mão ali naquele prontuário enquanto existiu ali aquele ponto em que ele estava na auditoria, né? Quem foi que viu, quem é a pessoa que viu. E a manutenção, um prontuário de papel, ele tem uma manutenção cara, desde o seu nascedouro, né, porque eu tenho que gerar o papel, né? Eu tenho que manter o papel. Depois eu tenho todo um custo de manutenção, revisão daquela documentação, padronização, guarda, né? Espaço hoje é dinheiro, né? Assim, aí eu contrato um arquivo, né, daqueles arquivos terceirizados, aí eu passo a ter um risco de contrato ainda, eu preciso ter, embora as empresas hoje são maravilhosas, mas eu tenho um custo para armazenar aquele dado. Então, nessa perspectiva, o prontuário de papel ele tem esse cenário de problema que a gente tem que gerenciar quando eu olho para a LGPD. Ah, você está dizendo que o prontuário de papel não se adequa à LGPD? Pelo contrário. Se você conseguir garantir a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade, a rastreabilidade e a privacidade daquela informação, como nós já garantimos ou tentamos garantir ao longo dos anos, né, pode usar, só que eu tenho que ter essa visão. O prontuário de papel ele tem risco, né, ele tem problema. Né? Vamos lá. Um prontuário digitalizado. Aí eu também tenho escutado muita gente fazendo isso. Né? Ou a pessoa só faz no sistema, mas não usa ali os requisitos de certificação digital, ou a pessoa está digitalizando o legado, põe no scanner, gera um PDF, salva ali no storage, sem observar requisitos legais. Aqui uma dica. Tá? O decreto 10.278 de março de 2020 fala sobre o processo de digitalização. Então, é importante, inclusive, a resolução 1 da NPD chama atenção para esse decreto quando a apresentação de documentos para a NPD for digital. Tem que observar o decreto 10.278. Agora, esse decreto não fala especificamente sobre a lei 13.787, então há uma dúvida que a gente ainda tem que discutir se o decreto 10.278 se aplica à lei 13.787, que trata da digitalização de prontuário ou não. Eu, particularmente, posição particular, pessoal, não é uma orientação jurídica, tá? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, até pelo objeto ali que ele está tratando. Mas é uma discussão que tem que ser levada aí, ampliada. A gente precisa que essa situação seja definida. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Bem, esse é um ponto. O outro ponto é essa digitalização meramente scanner, storage, ela não garante confidencialidade. Tá? Nos exemplos que eu já vi, o pessoal faz um Ctrl+C, Ctrl+V, traz para a máquina local, manda por e-mail, manda para o auditor, coloca em CD, manda para a operadora. Estou vendo de tudo por aí. Então, confidencialidade é algo que a gente não consegue garantir. Integridade? Integridade sim, mas veja, qual que é o risco? Digitalizei a folha hoje, mantenho o prontuário em papel. Aí eu vou, como eu disse lá atrás, a integridade no papel ela não é possível, né? Aí eu vou e troco a folha. Aí na hora de apresentar para um processo, por exemplo, ou para o paciente, como ele já está digitalizado, eu pego o digitalizado. Aí eu tenho uma perícia que vai querer ver o físico. Aí eu vejo o físico está diferente. Pronto, cadê a integridade? E aí a gente pode estar falando de um risco jurídico importante. Então, cuidado. A disponibilidade é essa sim, né? Eu tenho no storage, toda hora que eu for lá, tá lá. Isso é legal, né? Melhor do que o prontuário de papel, que eu dependo de que esteja lá num local específico, ele nem sempre está disponível para todo mundo, né? Rastreabilidade, nesse caso, ela é dificultada se você não tiver um bom AD, uma boa gestão, um bom GED, né? Para garantir isso, eu acho que isso aí tem um custo, é dificultado. E manutenção, o custo é muito alto. Seja para fazer só no scanner e no storage, custo e problema, seja para aqueles que forem observar o decreto 10.278, o custo também é um custo bastante alto. Tá? Então, toda vez que você pensar em digitalizar, a gente está falando de custo, também um custo alto. Se aparecer
alguém com processo de digitalização barato, desconfie. Tá? Não tem. Nós não temos ainda a tecnologia é cara, tem uma série de requisitos. Quando eu falo caro e barato, eu estou falando preço de banana, que é negócio que você desconfia, porque eu não estou falando de caro absurdo, impossível. Eu estou falando de custo que para a nossa realidade, para quem está em papel, vai ter ali uma dificuldade de poder entender esse processo. Não estou falando nada impossível aqui, ok? Bem, vamos falar do prontuário eletrônico. Aí vocês vão falar assim, o João está puxando sardinha para o prontuário eletrônico. Claro, né? Eu quero e preciso garantir a confidencialidade. Os requisitos do prontuário eletrônico me permitem essa gestão. Eu digo quem pode ver o que, quando e ainda registro o que essa pessoa fez. Olha que interessante. Né? A integridade está lá, trilha de auditoria, tem um banco de log, eu tenho isso lá. Então eu consigo garantir quem foi que mexeu. Né? A disponibilidade, da mesma forma que o digital, né? Então não preciso esperar alguém terminar um trabalho para eu ter acesso ao prontuário. A rastreabilidade, os requisitos previstos ali no manual da SBIS, todos eles apontam nesse sentido. E agora, a manutenção e o custo, aqui eu particularmente entendo que a longo prazo se pague, né? Eu até poderia ter colocado aqui uma carinha verde, mas também não quero passar para vocês a ideia de que não tem custo, né? Tem custo para a contratação de um bom sistema, né, que atenda os requisitos, tem custo para a implementação dos requisitos internos para uso de prontuário, porque não é só sistema, né? Eu preciso de equipe, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de suporte, senão eu não vou garantir a integridade, a disponibilidade e não vou garantir também a confidencialidade, porque basta que um funcionário saia e mantenha o acesso à senha dele, que a gente pode ter um risco dele entrando no hospital, ter acesso ao prontuário, né? Ou ter uma VPN, enfim, alguma coisa ali que a gente não está com um bom cuidado de segurança. Então a gente tem que entender que tem ali investimento, né? Investimento em equipamento, infraestrutura, pessoas e não é só sistema, né? Então a gente tem que entender que tem custo. Mas comparativamente à digitalização, eu muito pessoalmente, né? Mais uma vez, uma opinião muito pessoal, acho que é muito mais barato que a digitalização, porque me gera a longo prazo um conforto muito grande. Então a gente tem que sempre que pensar nesses pontos. Mas é para debater, tá? É para tomar decisão. O que eu queria mesmo era trazer para vocês essa discussão, né? Essa oportunidade a gente pensar um pouquinho mais ampliada os direitos dos titulares. Não são só os do 18, isolados, atendidos ali. Eu preciso combinar esse direito com outros requisitos trazidos pelos princípios, trazido pela gestão de incidente, trazido pelas obrigações de segurança, porque senão a gente acaba tendo aí uma visão um pouco menor. Né? E claro, eu não falei de todos, a gente precisa falar sobre o direito das crianças, né? Do tratamento de dados, do acesso a esses dados. Nós precisamos falar aí também sobre a portabilidade digital, está aguardando resolução. Tem muita coisa, né? Sobre a judicialização, né? A apresentação desse prontuário em juízo, o prontuário como prova. Tem muita coisa para a gente poder discutir aqui. Realmente era uma provocação para ampliar um pouco mais esse debate sobre direitos titulares. Tá joia? Pessoal, um abraço forte. Tchau!